Bom, o que aconteceu recentemente na área da psicologia? Muitos pesquisadores não se alinharam com essa ideia de que a inteligência era algo monolítico que não podia evoluir, não podia mudar. Então eles começaram a questionar o próprio QI. E muitos professores viram que alunos que tinham QI excepcional, quando iam para lá do profissional, eles eram pessoas que se davam mal ou tinham carreiras muito comprometidas, tá? Então, começaram a entender a importância da emoção no processo do raciocínio. Só para a gente ter uma ideia, quando a Jornada nas Estrelas volta, na segunda fase, tem um personagem muito interessante que é um robozinho chamado Data. Esse robozinho era cheio de emoção, contrário do Mr. Spock, que era frio, etc., aquele robozinho vivia fazendo confusão. O que ele mais anelava? Porque ele percebia que as sugestões que eles davam não se alinhavam com o comportamento humano, faltava alguma coisa para ele. Como também faltava alguma coisa no Homem de Lata, no Mágico de Oz. Aquilo é uma crítica à razão fria e pura, de que o homem, sem as emoções, ele fica dividido pela metade. Então, o Mágico de Oz, o Homem de Lata, como o robozinho Data, o que eles queriam? Ter coração. A vida sem emoção é uma vida sem tempero, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu vou falar sobre esse tema sem emoção. Então, eu estaria falando para vocês mais ou menos assim. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, que é uma parte muito importante da psicologia, que em 1922 começou com os... E assim eu ia a palestra inteira. E muita gente talvez no final estivesse dormindo, como nós dormimos nas escolas. Eu, né, dormia nas escolas no passado. Só para lembrar um pouco vocês, que durante toda essa época sempre se falou de aluno e professor. Aluno do latim é alumni, o que está nas trevas, o ignorante, e o professor é o que sabia. Então, nas salas de aula, o professor ensinava para quem não sabia nada. E a prova era para ver se o aluno conseguia reproduzir o que o professor ensinou. Isso é pejorativo. Hoje em dia se fala diferente. É o facilitador e o facilitado. O professor sabe que ele não sabe mais que os alunos. Ele pode ter mais conhecimento, mas a inteligência de cada um é cada um que dinamiza e transforma o conhecimento. Bom, o que aconteceu mais ou menos no final dos anos 70 é que existia um instituto nos países nórdicos que estuda até hoje o comportamento humano e fez um convênio com Harvard nos Estados Unidos, pediu uma pesquisa para Harvard para estudar a natureza da inteligência. E em Harvard, essa pesquisa foi desenvolvida por um cientista muito importante chamado Howard Gardner. O Gardner, ele sempre foi ligado à área de pedagogia, educação, etc. Ele, durante 4 anos, ele e o grupo dele se pôs a estudar a natureza da inteligência. Ele nunca defendeu a ideia de que a inteligência era uma coisa maciça, um bloco imutável, que a pessoa nasce com aquele nível de inteligência e morre com aquele nível de inteligência. E 4 anos depois, em 1983, ele lança um livro que bagunçou o pensamento no mundo inteiro. Foram 2 livros, a estrutura da mente e as inteligências múltiplas. Olha o que o Gardner fez. Ele falou que as inteligências não eram só de ordem mental e racional, não era só lógico, matemática, nem expressão verbal. Ele coloca 7 formas de inteligência. Quando perguntaram para ele por que 7, ele falou, não, podia ser mais, mas eu acho que elas convergem para essas 7. E ele coloca as seguintes inteligências, fora as que o QI media, que é a matemática e o português, como já disse, veio a inteligência espacial, que é a inteligência das pessoas que mexem com dimensões, espaço, pintores, arquitetos e pessoas que trabalham com uma série de coisas, topografia, tudo que entra dimensão e espaço. Tem gente que fala, eu não dou para isso, mas tem gente que tem aquela habilidade. Então a inteligência teve uma mudança fundamental no seu perfil. Ela não é mais a inteligência como você pega no dicionário, que é a capacidade de compreender alguma coisa. Porque para nós, inteligente, a pessoa, ele aprende rápido, né? Você ensina, ele pode aprender, mas ele pode não ter assimilado.
A assimilação é outra coisa. Então, o que começou a se considerar a partir de Gardner é que as aptidões humanas, elas permitem a pessoa perceber o mundo. E essa percepção e compreensão da realidade é uma forma de inteligência. Esse é um ponto divisor do que nós temos a falar aqui. Então, aquela ideia de que inteligência consiste somente no entendimento racional das coisas caiu por terra. Não é mais assim. Uma pessoa que tem visão de dimensão, perspectiva, espaço, ela tem uma forma, ela tem uma inteligência espacial mais desenvolvida que outras. E isso pode lhe ajudar muito no desenvolvimento das suas aptidões. Uma pessoa mais apta, ela é inteligentemente mais apta. Aí ele colocou a segunda inteligência, que era a terceira, a quarta inteligência, foi a inteligência musical, que é óbvia, que é a habilidade que as pessoas têm de compor e tocar. A inteligência sinestésica ou corporal, que é a inteligência que os atletas têm, os yogis têm, as pessoas que mexem com o corpo, com massagem e sentem o corpo através do toque. E colocou duas muito interessantes, chamadas as aptidões pessoais, que era a capacidade de perceber as emoções em si e a capacidade de perceber as emoções dos outros. Isso são uma forma de inteligência. Perceber o meu processo emocional, perceber o processo emocional dele ou dos outros, são formas de inteligência. Talvez elas não ajudem especificamente na nossa profissão específica da minha formação profissional, mas eu queria lembrar vocês que os melhores gerentes não foram os melhores alunos com QI mais alto. Quem gerencia bem as pessoas tem a inteligência interpessoal muito desenvolvida, e não o QI. Isso são coisas importantes para a gente pensar. Bom, colocado essas 7 inteligências, veio toda uma discussão no mundo inteiro, os meios acadêmicos, a pedagogia, os métodos de ensino, os métodos de treinamento. Hoje em dia, nas empresas, não se ensina a fazer melhor. Aquele treinamento que fala que era tipo adestramento, você faz até acertar, não existe mais. O que existe hoje é ser melhor para fazer melhor. As pessoas não fazem melhor porque elas ficam aprendendo sistematicamente sem parar a fazer uma coisa, mas porque elas dão de si. Elas têm a aptidão de se identificar com aquilo que estão fazendo. Bom, aí tem um grande advento, que é 1987, que foi a tomografia computadorizada. E eles então viram o funcionamento do cérebro pela primeira vez ao vivo. Olha, isso está fazendo mais ou menos 17 anos. É muito pouco na história da humanidade. Descartes veio há 370 anos atrás. Há 17 anos que o homem pôde ver o circuito das emoções no cérebro. E o que eles descobriram? Eles descobriram então que o cérebro, as emoções circulam no cérebro diferente daquela visão antiga que se tinha, que era passar pelo sistema límbico, neocórtex, etc. Eles descobriram duas, por assim chamar, glândulas chamadas amígdalas, não amígdala, amígdalas. Essas duas glândulas, uma em cada parte do hemisfério do cérebro, são chamadas sentinelas emocionais. E quando vem uma emoção muito forte, às vezes elas disparam reações no corpo antes de passar pelo neocórtex. O Daniel Goleman, que é um psicólogo que vem escrevendo, Daniel Goleman que escreveu essa inteligência emocional, desde os anos 70, ele escrevia no New York Times artigos sobre atualidades na área da psicologia. E ele entrevistou muitas pessoas que cometeram coisas impensadas, até assassinatos. E todos eles falavam assim, eu não sei o que aconteceu comigo. Isso chama sequestro emocional, que é dado pela amígdala. Amígdala, não dá tempo de passar pelo neocórtex. A pessoa não consegue identificar a emoção e vai para a ação, para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Bom, aí eles viram que o homem tinha 2 cérebros, o ser humano, homem e mulher tem 2 cérebros, o cérebro racional e o cérebro emocional. E aí eles viram, como já tinham visto quando seccionaram aqui, o homem perdia a emoção e a capacidade de ação, aí falaram, não, mas a emoção é muito mais importante do que a gente imagina. Bom, 3 anos depois, Salovey e Meyer, nos Estados Unidos, na faculdade de Yale, né, como se escreve, eles fizeram uma pesquisa, eles ampliaram as aptidões pessoais que o
O Gardner tinha lançado em 1983. E aí eles batizaram inteligência emocional, porque o Gardner chamou de inteligências múltiplas. Mas quem batiza de inteligência emocional e ensina como levar a inteligência às emoções, e que as emoções retornam trazendo aptidões ao ser humano, foi o Salovey e o Meyer. Vamos passar o slide? Então vocês vão ver aqui uma concepção das 5 componentes da inteligência emocional. Então aí você tem as 5 componentes da inteligência emocional, que a primeira é perceber as emoções quando elas ocorrem em você. Segundo, administrar as emoções. Terceiro, automotivar-se. Quarto, e a quinta são as duas que o Gardner tinha dito, que é perceber as emoções nos outros, e a quinta, que o Gardner não comentou, era gerenciar relações. Tá certo? Então, primeiro, conhecer as próprias emoções, autoconsciência. Reconhecer um sentimento quando ele ocorre é a pedra de toque da inteligência emocional. Sem essa primeira componente, que a capacidade de controlar sentimentos, a cada momento é fundamental para discernimento emocional e para a autocompreensão. Sem você ter essa capacidade, você vai ter dificuldade no desenvolvimento das outras. Então, por isso que ele chama pedra de toque. Muitas pessoas não têm a menor noção do que estão sentindo. Quando falam para a gente assim, mas você ficou nervoso? Eu? Eu não, eu estava calmo. Você não estava calmo, nem eu estava, nós não estávamos calmos. Viram de fora, mas você não se dá conta, você não percebe enquanto ocorre. Então, a pedra de toque da inteligência emocional é perceber as emoções em si mesmo quando elas ocorrem. Segunda. Lidar com emoções, lidar com sentimentos para que sejam apropriados é uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência. Pode-se examinar a capacidade de confortar-se, de livrar-se da ansiedade, tristeza ou irritabilidade, que incapacitam, e as consequências resultantes do fracasso nessa aptidão emocional básica. Porque a pessoa, ela pode perceber uma emoção e não ter condições de administrar essa emoção. Se você não tiver essa habilidade, assim como nós desenvolvemos o raciocínio fazendo exercícios de matemática, a gente pode desenvolver a habilidade de administrar as nossas emoções. Ou com um profissional, ou mesmo se estudando. O Patanjali, por exemplo, ele sugere que a pessoa ela reveja o dia que ela teve antes de dormir, da hora que ela vai dormir até o começo do dia, não do começo do dia para o fim. Então ela vai dormir às 11, ela fica pensando, bom, às 10 eu recebi aquele telefonema, eu me senti assim, depois às 8 assim, vai assim durante o dia. O Patanjali dizia que quem fica exímio nesse processo, ele fica com memória contínua e vai ligando todos os dias da sua vida até chegar à sua infância, lembrando de todos os fatos que ocorreram. E quando a pessoa é mais desenvolvida ainda, ela pode conseguir lembrar-se de vidas passadas, né? Isso pela área da yoga, que é uma outra área. Bom, então isso é uma componente fundamental. Vamos para a terceira. E aí vem uma coisa fundamental que está ligada ao que nós queremos falar especificamente, o motivar-se. Pôr as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a atenção, para a automotivação e a maestria e para a criatividade. O autocontrole emocional, saber adiar a satisfação e conter a impulsividade está por trás de qualquer tipo de realização. A pessoa, para atingir uma meta ou realizar-se na vida, ela tem que estar motivada. Nós não percebemos, mas a gente para as coisas no meio do caminho porque a gente parou de se motivar com relação àquela meta ou objetivo. Então, se eu tiver uma percepção da primeira e segunda inteligência, se eu ver, eu quero chegar a um certo lugar, e eu vejo que eu começo a perceber nesse caminho que eu não confio em mim mesmo, que eu vou vendo as emoções que vão surgindo, que eu não confio em mim mesmo, que eu estou muito ansioso. Se eu souber administrar essas emoções, que nem o segundo aspecto da inteligência emocional, eu realizo minhas metas. Por que nós não realizamos as metas na vida? Porque a gente não administra as emoções. Porque percalços e dificuldades todos nós vamos ter em alguma área da vida. É impossível não ter.
Então, a inteligência emocional não basta ter QI, não basta eu saber onde eu quero chegar e como chegar. Se eu não tenho emoção para isso, ou se as emoções jogam contra mim mesmo, como é que eu vou chegar lá? Né? Vamos ver a quarta? Reconhecer emoções nos outros. A empatia, outra capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional. É a aptidão pessoal fundamental nas relações. As pessoas empáticas são mais sintonizadas com os sutis sinais do mundo externo, que indica o que os outros precisam ou o que os outros querem. Os relacionamentos, muitas vezes, eles acabam, sejam eles de qualquer nível, porque a pessoa não percebe o outro. Nos exercícios de comunicação, modernamente, os professores eles fazem uma pessoa falar uma frase e a outra repetir exatamente igual, tendo um terceiro de contraponto, o juiz. Isso chama acuidade auditiva. Então a pessoa fala uma frase assim, hoje eu estou tão cansado, e o outro tem que responder da mesma forma. Hoje eu estou tão cansado, e o juiz fica falando, não, você aqui errou, você falou mais rápido que o outro. E ele vai repetindo até reproduzir o outro. Quando ele começa a conseguir isso, ele começa a entrar no clima que o outro entra. Porque quando nós nos comunicamos, nós damos informações subliminares. Se o outro não perceber, eu falar, eu estou cansado, o problema é seu. Ele está pedindo ajuda, eu estou pedindo ajuda quando eu falo que eu estou cansado, que eu não estou bem. Então essa empatia, ela é fundamental nas relações. Vamos ver mais a última. Lidar com relacionamentos. A arte de se relacionar é, em grande parte, a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Não é só perceber. São as aptidões que reforçam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. Muitas pessoas dizem que isso aí é manipulação. Não, não é. Não é. Manipulação é você perceber o outro e querer fazer o outro chegar onde você quer. Outra coisa é você perceber o outro e se interagir com ele e chegar num denominador comum. Tá certo? Bom, depois disso ainda veio de importante na década passada, Antônio Damasio, que em 1994 lançou o livro O Erro de Descartes, em que ele mostra, através do estudo, ele é um neurologista, ele estudou vários casos de pessoas que não tinham iniciativa, que tinham ou problemas no circuito emocional ou problemas graves, traumas psicológicos. E ele mostra a importância das emoções na vida das pessoas. E a máxima do livro dele, ele diz que o erro de Descartes foi dicotomizar o homem, foi afastar o homem, desintegrar o homem de si mesmo, pondo que a mente era mais importante. E ele termina o livro dizendo a máxima dele: existo, sinto, logo penso. Contrário do Descartes, penso, logo existo. Ele falou o contrário: existo, sinto, logo penso. Ora, vocês veem, 370 anos depois, o Descartes, com toda a importância que tem e o respeito que nós devemos a ele, depois da tomografia computadorizada, da importância da emoção no cérebro, a gente, bom, o Descartes está meio certo, né? E finalmente o Daniel Goleman, que lança esse livro, Inteligência Emocional, que ele pegou todos esses dados da inteligência emocional e trouxe para a prática de psicologia que ele tinha e faz um livro muito prático e interessante para se ler, né? Um pouco denso. Esse livro é mais fácil de ler. Esse é um livro mais objetivo e mais simples de leitura. Os dois se completam. Muito bem. Então, nessa primeira parte, a gente chama a atenção do que o Ocidente, a importância que o Ocidente deu às emoções e onde se está hoje em dia, querendo se administrar as emoções para as pessoas atingirem metas externas e os relacionamentos humanos mudarem. Agora, será que isso sempre foi assim? O que acontecia no Oriente nesse meio tempo? Se a gente pegar a China, que é um país milenar, com uma cultura acumulada extraordinária, como é que será que a China pensa as emoções e a mente no ser humano? Então, a gente vai ter a colaboração aqui do Marcelo, que vem se especializando, vem se desenvolvendo em Tai Chi e vai apresentar uma porção de reflexões para nós, Marcelo. Uma das primeiras coisas que um taoísta, né, diria sobre a situação do mundo de hoje é que a gente está em um extremo. Né? O taoísmo é muito... A característica principal do taoísmo é que eles perceberam a dualidade básica dos dois princípios básicos na natureza e como eles permeiam, né, toda a vida, né, incluindo o homem, a natureza, os relacionamentos humanos. E que hoje o homem
o mundo ocidental está num extremo. Nós temos muita pressa, somos muito acelerados, e isso está levando, né, isso tem acentuado certos aspectos da nossa sociedade. Por exemplo, pode-se dizer que a cultura oriental, em relação à cultura ocidental, ela é mais ela é mais passiva, né? E hoje em dia, essa busca pela introspecção, essa busca pelo resgate das emoções, essa busca pelo feminino, né, é uma coisa recente e que eu pretendo dar um lado aqui, apresentar esse aspecto. Tem um aviso aqui que apareceu intempestivamente. Vocês não precisam sair para beber água agora, não. Senão a gente vai ter problema. Essas são as emoções. Engraçado, né? Apareceu um aviso para beber água. A água está ligada às emoções. Então, os sábios taoístas, o homem é o resultado da interação equilibrada do céu e da terra, né? O ser humano nasce com esse equilíbrio fundamental. Ou seja, esses princípios duais estão no ser humano, na natureza, nos relacionamentos. No homem, né, eu diria que uma das formas como esse equilíbrio se reflete no homem e na natureza é no físico. Na natureza, se o homem desmata uma área de floresta, se a área for deixada sem o homem interferir, ela tem uma tendência a se recompor, né? Tem uma tendência a se reequilibrar sozinha. No homem, a mesma coisa. A gente sofre um arranhão, se a gente não fizer muita coisa errada, né, existe uma cicatrização espontânea, sem colocar nenhum remédio. Então, esse equilíbrio se reflete em todos os aspectos do ser humano, no corpo físico, na mente, na relação da mente com a emoção e na relação do espírito com o corpo. Segundo o taoísmo, o homem é a união do céu e da terra. Então, da mesma forma como na natureza existe o céu e a terra, por exemplo, aqui em Brasília a gente olha para o horizonte é onde o céu e a terra se encontram. No ser humano, o céu é chamado, né, a morada do espírito, é o centro do nosso crânio, vamos dizer assim, fisicamente falando. É o que os taoístas chamam da morada do espírito. O ponto da nossa terra, no nosso corpo, é o ponto do períneo. E esse encontro de céu e terra, ele vai se dar na região do umbigo, né? Essa região do umbigo é muito importante para os taoístas, por guardar essa relação com a natureza. Como o homem está relacionado com a natureza, ou seja, o homem é uma parte da natureza, esse processo que o Fernando falava, o homem está muito dicotomizado, nós estamos muito separados na natureza, mas na medida em que o homem vai se reequilibrando, ele vai começando a perceber que os elementos da natureza, segundo o taoísmo, estão dentro de nós. Então, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, eles estão na natureza e em nós, eles se refletem nos nossos órgãos principais, órgãos e vísceras, né? A madeira rege o fígado e a vesícula biliar, o fogo rege o coração e o intestino delgado, a terra, o baço, pâncreas e o estômago, o metal, o pulmão e o intestino grosso, e a água, os rins e a bexiga. Como vocês também podem ver, existem emoções associadas aos órgãos, né? O taoísmo considera as emoções como uma energia, né? E se nós realizarmos, se o homem estiver equilibrado, ele vai funcionar mais ou menos segundo essa parte externa das setas, né? Então, como é que funciona isso? A terra, ela tem a virtude de transformar, né? Então, a terra gera o metal, né? O metal, na natureza, são as pedras e cristais. A tendência do metal é se contrair. Quando o metal se contrai, ele expele a água, ou seja, o metal gera a água. A água, que nasce no alto das montanhas,
ela desce das montanhas, irriga os vales, ou seja, ela molha a madeira. Quando a água molha a madeira cresce. A madeira crescendo, ela se atrita e gera o fogo. O fogo queima tudo que tem na natureza, se transforma em cinzas e volta à terra, e assim por diante. Como é que esse ciclo se reproduz emocionalmente no homem equilibrado? Existe uma relação de contrapeso, né? Então, a emoção da Terra é a preocupação. Quando a gente fica excessivamente preocupado, que já causa um desequilíbrio, isso vai afetar todo o resto do corpo. Por outro lado, como o fogo e o metal, o fogo e o metal contrabalançam a Terra, a alegria do coração e a tristeza do metal contrabalançam a preocupação. Então, como eu dizia, na sua estrutura psíquica, ou seja, na estrutura psíquica do ser humano, esse equilíbrio se reflete como equilíbrio da razão com a emoção. E esse equilíbrio, nas nossas emoções, ele se reflete como paz e calma. Então, essa calma, esse equilíbrio fundamental, o taoísmo classifica esse equilíbrio fundamental, que se reflete em nós como calma, como a virtude original, né? E ela é expressa por esse símbolo yin yang. Esse símbolo, ele tem muito significado para o taoísmo, não só por ser altamente expressivo, e como eu já disse, ele está associado ao nosso umbigo. Por quê? Também, como progressos recentes, quando a gente faz tomografia computadorizada, né, que a gente enxerga a barriga das mães, se vocês olharem o feto na sua posição comum, né, se ele não tiver com nenhuma anomalia, ele fica todo encolhidinho, né, e não sei porquê, eu e alguns taoístas veem esse símbolo muito semelhante a um feto. E ele também está integrado porque no nosso corpo, a parte das costas e a parte externa, ela é yang. A parte da frente do corpo e a parte interna, elas são yin. Quando o feto se fecha, quando ele está fechado, ele está integrado, né? Ou seja, ele está protegendo as partes sensíveis, as partes frágeis, e está dando a parte, vamos dizer assim, a parte mais dura, né? A parte yang. Então, quando nós nascemos, somos um ser ainda integrado, né? Nós somos portadores da virtude original. Nós ainda somos mais espírito do que matéria. Então, a criança, ela é integrada, ela não tem medo, né? Ela não tem restrições. Um mestre taoísta do século XVIII, que está um trecho que eu extraí desse livro, O Despertar para o Tao, ele diz assim: quando acaba de nascer, a criança não tem conhecimento consciente, não tem apego a prazeres e posses, não tem vínculos sentimentais. Ela nada sabe da riqueza ou da pobreza, não tem ideia do eu, do ser ou da vida. Para a criança, tudo está aberto, nada a degrada, porque ela é indiferente, equânime, puramente natural. Então, o feto, nós nascemos, né, como um ser integrado. E quando o feto nasce, eu estou usando também isso como um símbolo, quando nós nascemos, no desenvolvimento da nossa consciência, nós nos abrimos para o mundo, né? Ou seja, imagina um feto que sai da barriga da mãe, ele sai daquela posição fechada e se abre, né? Isso é o desenvolvimento da consciência, ele busca com as mãos, né? A consciência busca, através, né, do ser, o conhecimento. Vocês já devem ter ouvido falar que crescer dói, né? Para a criança, os dentes estão crescendo, os ossos estão se formando, né? E assim que a criança começa a crescer, ela começa a ter contato com o que o budismo chama a dor da vida, né? Nesse processo de crescimento, nesse processo de identificação com o mundo, né, onde a criança transfere
né, o seu centro para os objetos externos, surgem os desejos de repetir as experiências agradáveis e fugir das experiências ruins, né? E o homem se torna dependente dos seus desejos. Ao fazer isso, ele definitivamente se livra, ele perde o seu equilíbrio original. E com isso, ele artificializa suas emoções e se afasta do seu desenvolvimento natural, né? No Oriente se diz que a mente tranquila, né, lembrando que a mente inclui a razão e a emoção, que a mente tranquila é como um lago de águas cristalinas, né, e que vem o desejo é como um vento que balança a superfície do lago. Bom, o que acontece é que a gente perdeu o equilíbrio emocional. Então, hoje, nós temos estamos submetidos a situações na vida em que a gente sempre perde a calma, perde a paciência, né? O mundo está sempre correndo, né? E o taoísmo propõe que, para recuperar esse equilíbrio, uma das maneiras de recuperar esse equilíbrio é cultivar em nós as emoções naturais e simples, né? Ou seja, nós temos que abandonar a complexidade, segundo o taoísmo, e tentar cultivar as emoções mais simples, né? Então, essa busca, né, que o taoísmo propõe, aí a gente volta à origem da palavra Tao. Tao significa o caminho. Nesse caso, é o caminho de retorno à nossa virtude original. Essa busca pela virtude original é o caminho. E essa calma, né, a calma que nós vamos ter que desenvolver nas diversas relações da vida, nos coloca numa posição em que nós vamos ter que nos abrir para o aprendizado, né? Assim como a consciência está buscando esse conhecimento com a vida, existe algo maior em nós, que no budismo se chama, assim, a semente da iluminação. E o taoísmo propõe que a busca desse equilíbrio fundamental, para o homem seguir o caminho do desenvolvimento natural e para ele conseguir trilhar o caminho perfeito, o caminho da impessoalidade. Para o taoísmo, a meta, né, não é algo que está colocado distante, né? A meta é o próprio caminho, né? A vivência como se diria na inteligência emocional, a percepção das nossas emoções quando elas estiverem acontecendo, ou seja, na medida em que nós estamos submetidos a situações difíceis na vida e buscamos retornar ao nosso centro, de paz, isso é o Tai Chi. Esse Tai Chi é o Tai Chi original. Quando vocês veem aquela sequência de exercícios marciais acontecendo, aquilo já é um Tai Chi externo, né? Esse Tai Chi externo, ele já é como uma espécie de bônus, né? Mas o trabalho mais importante é a busca por essa essência, por esse equilíbrio original. A gente estava falando antes desse símbolo tal que está associado ao umbigo. Durante muito tempo, a China era conhecida como Império do Centro. O centro é essa região, né? O centro do nosso ser é a região por onde nós nascemos. Ela também é chamada de raiz de energia. Novamente, usando esse livro Despertar para o Tao, um taoísta disse assim: a bondade é importante para o Tao. Uma vez que nos voltemos para o Tao, por que temer a velhice? Os imortais espirituais deixaram métodos de enxerto de energia vital, que os aspirantes devem praticar com um coração sincero. Remontar a raiz produz um chá que prolonga a vida. Voltar a atenção para o próprio interior é um bálsamo restaurador. Ou seja, esse exercício que nós fizemos no início da palestra
é um dos exercícios que eu queria deixar para vocês, que vocês podem fazer a qualquer hora do dia, e quanto mais fizerem, melhor, né? Principalmente no trânsito hoje, né? Ou seja, também é uma espécie de meditação. O taoísmo tem uma linha de meditação chamada sentar na calma. Ao sentar na calma, a gente volta a atenção para o interior e volta para o nosso centro, que é a nossa origem fetal, a origem da nossa vida. E era isso que eu tinha para dizer. Talvez Eu quero falar umas coisas. o Fernando quer falar algumas coisas. Nós vamos correr um pouquinho, né? Porque o tempo é curto. Eu só queria dizer uma coisa, em contrapartida que o Marcelo colocou. Vocês notam que o próprio tema do Tao acalma as pessoas. Eu falei muito entusiasmadamente, de uma forma muito yang, e o Marcelo falou de uma forma muito yin. Olha o que o Daniel Goleman escreveu nesse livro aqui. Escrevi inteligência emocional em meio a uma sensação de crise civil nos Estados Unidos, onde há um aumento crescente dos índices de criminalidade, suicídios, abuso de drogas e outros indicadores de mal-estar social, sobretudo entre os jovens. Acredito que o único remédio capaz de debelar esses sintomas de doença social seja uma nova forma de interagirmos no mundo com a inteligência emocional. Esse é um tipo de competência que pressupõe o cultivo em nós mesmos, em nossos filhos, de aptidões que são próprias do coração humano. Então eu queria dizer o seguinte, que a inteligência emocional, como foi concebida no Ocidente, é para tentar equilibrar as relações humanas e para ver se a gente tem uma sociedade mais humana, mais fraterna, e uma sociedade que a gente não depare com os tipos de coisas que nós temos deparado. Enquanto que no Oriente é o contrário. A busca do caminho é o aprendizado. A meta que seguia a realizar-se no Oriente, ela se faz enquanto se aprende. O equilíbrio emocional é resultado de uma postura e de um estado perante a vida, que é esse estado de percorrer, de aprender, sem o egocentrismo, sem o egoísmo, que fazem a pessoa levar ao desenvolvimento. Eu queria lembrar que as duas primeiras componentes da inteligência emocional, o perceber as emoções quando elas ocorrem e o lidar com essas emoções, é Krishnamurti puro. O Krishnamurti mudou a concepção do mundo quando ele falou que autoconhecimento era conhecer-se a si mesmo. Até aí ele choveu no molhado. Só que ele pôs uma vírgula, de instante a instante. Ele mostrou que o ser humano é dinâmico. É muito importante essa definição, de instante a instante. Então, quer dizer, quando a primeira componente da inteligência emocional no Ocidente diz que é para perceber as emoções de instante a instante, e depois é administrar as próprias emoções, olha, isso é importantíssimo. Isso levaria, se bem feita a inteligência emocional, que para mim nada mais do que um Krishnamurti voltado para a parte psicológica, a pessoa trilharia o caminho. Bom, esse é um fechamento que eu queria dar.